probabilidade de ascensão na carreira ela é maior, porque você começa a discutir mais tecnicamente como ajudar a empresa a alcançar melhores resultados. E é isso que, em linhas gerais, nós também vamos discutir na formação de fundamentos que é proposta pela Miro Acad, que é a parceria que eu faço com eles, né? Já há algum tempinho, tá? Compreender que a gestão de projetos é uma competência transversal e multidisciplinar. E isso também é uma vantagem competitiva para quem busca esse tipo de formação. É entender que quando nós discutimos sobre os benefícios das boas práticas, de implantar as boas práticas de gerenciamento de projetos na sua empresa, nós estamos falando que esse profissional vai se capacitar e entender um pouco conhecimentos multidisciplinares, transversais dentro da sua organização, tendo ele que entender um pouco sobre custos, entrando um pouquinho na questão financeira, entender sobre análise de viabilidade, tá? Daí as análises de viabilidade, elas também são multidisciplinares. Análise de viabilidade ambiental, análise de viabilidade trabalhista, análise de viabilidade técnica, que depende da natureza do projeto que você está envolvido. Você tem que conhecer tecnicamente análise de viabilidade jurídica, porque às vezes o projeto é inviável sob o ponto de vista jurídico, legal, porque as dificuldades e as restrições na localização que você pretende implantar um projeto são tão grandes que inviabiliza o projeto, tá? Então, entender um pouco sobre isso é o papel do gestor. Tecnicamente, não. O bom gestor, ele gerencia os recursos humanos, especialistas, fazendo com que eles se conversem, busquem as informações necessárias para aquele projeto naquele local. Então, o gestor, ele integra a equipe, ele não precisa conhecer tecnicamente e profundamente, mas ele precisa conhecer transversalmente sobre diferentes temas, ambiental, trabalhista, contratação de fornecedores, ele precisa saber ler contrato. Quem elabora um contrato é um advogado, é um jurista, mas o gestor de projetos precisa saber conversar com o técnico que vai passar algumas especificações do serviço ou do produto que vai ser entregue para o cliente, passa essas informações legais para que o advogado traduza aquelas informações sobre o produto em termos de contratos. Eu vou entregar um produto X com estas características técnicas dentro desse prazo, e tudo isso tem que ser bem escrito dentro do contrato para que isso não gere futuramente pleitos para a empresa ou consequências jurídicas para o responsável por aquela entrega daquele produto ou serviço para o cliente. Então, o gestor de projetos ele precisa saber, pelo menos, ler contrato e conversar com especialistas para traduzir aquelas informações, os requisitos do produto ou serviço, para que o advogado escreva um bom contrato. O gestor de projetos precisa saber conversar com pessoas, lidar com sentimentos, entender quais são as competências necessárias a serem desenvolvidas pela equipe de projeto, porque ele precisa equilibrar isso daí para que ao longo de todas as fases do projeto nós alcancemos os nossos resultados. Então, lidar com conflitos, comunicar-se bem, entender como é que eu vou gerenciar pessoas com personalidades diferentes para que elas se conversem, né, para que o nível de conflitos ao longo de projetos, se acontecer, eles sejam trabalhados de tal forma que não prejudique o resultado final. Então, isso é uma competência do gestor de projeto, uma habilidades humanas que ele tem que desenvolver. Falei das habilidades financeiras sobre custos, falei das habilidades jurídicas, falei das habilidades humanas de comunicação, as habilidades de contratação de fornecedores que atinjam o perfil, que sejam responsáveis. Então, como conversar com os fornecedores, respeitando a autonomia do fornecedor, mas também impondo as regras da empresa para que o fornecedor também respeite e trabalhe alinhado e em sintonia
com as diretrizes estratégicas, com os valores da sua empresa. É uma competência do gerente de projetos também, certo? Análise de riscos é o gestor de projetos que tem que avaliar. Será que, mesmo tendo escrito em contrato as cláusulas bem elaboradas com o fornecedor, ele vai entregar? Que sinais o fornecedor está me dando de que ele não vai conseguir alcançar aquelas promessas que foram feitas inicialmente? Como eu devo me preparar e me prevenir para que as consequências, né, de uma não entrega não abalem muito os resultados finais do projeto? É uma outra habilidade. Então, essa competência transversal a gente acaba discutindo, né, ao longo da formação de fundamentos em gestão de projetos. Lembrando, é uma formação de fundamentos. Tá? Como eu disse para vocês, eu elaborei, coordenei e dei aulas para um MBA em gerenciamento de projetos de 360 horas. Então, isso que a gente vai falar em 18 horas, eu detalho, abro, especificando várias ferramentas, discutindo várias normas, práticas, exemplos em cursos que ao longo da formação, dão 360 horas se for para um MBA. Então, Fundamentos vai passar para vocês essa ideia de quais são as